mulheres, se preparem, porque o Histórias de Sucesso de hoje é para vocês, principalmente as mulheres que estão passando ou que já passaram por algum tipo de dificuldade no seu relacionamento. Hoje eu trago para falar um pouquinho sobre o direito das mulheres, direito civil, sobre a questão sentimental e emocional também das mulheres. Ela, que é uma mulher linda, mora em Piedade, tem seu escritório de advocacia lá também, Vanessa Rigodi. Bem-vinda, Vanessa! Obrigada, Lília. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela mentoria, que está sendo um sucesso, né? Que está vindo agregar muito nessa nova fase da minha vida. Muito bom. Você sabe que a mentoria, você comentou agora, ela, na verdade, eu sempre digo isso, ela intensifica o que você já tem de bom. E no seu caso, eu fiquei muito feliz de ver quanto conteúdo você tem e o quanto você é vocacionada, não só pela sua profissão como advogada, mas também pela sua vida, para cuidar bem de mulheres que estão em situações muitas vezes vulneráveis emocionalmente, financeiramente. Eu queria que você contasse brevemente da onde vem essa necessidade de ajudar as mulheres. Essa necessidade, eu acho que vem já de família, né? Que eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Ótimo. Nós somos assim, a minha avó é muito independente, né? Ela é uma pessoa assim baixinha, 77 anos, mas você vê a garra dela, ela tem uma energia que você fala, ai que lindo, eu quero ser assim quando chegar nessa idade. Aí Será? você chega na minha mãe e você fala, que profissional, né? A minha mãe é uma professora excelente e ela é de garra, de luta, você fala, que mulher, né? Então você já vem se inspirando nisso. E você vê as histórias dela e você fala, eu não posso ser menos, eu tenho que ser além. Tá. E aí você vem um casamento, dois casamentos, daí você vem com esse conteúdo. E aí quando você vai na profissão de advogada, você começa a atender essas mulheres, né? Começam a chegar para você essas mulheres. E você vê o quanto elas estão chegando machucadas com essas histórias, né? Porque não é só o direito em si, não é só o direito delas, né? Vem também o principal, que é aquele sentimento delas, né? Aquela sensação de, e agora? Quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida, né? É o divórcio, e agora? Acabou minha vida? O que eu vou ser depois desse divórcio, né? Eu acho muito interessante uma frase que você falou a respeito do divórcio. Repete essa frase que eu amei e eu quero que todas as mulheres que nos assistem, que conheçam alguma mulher que está passando pelo divórcio, está nessa situação muitas vezes triste, porque é triste você apostar suas fichas ali num relacionamento e por qualquer motivo não dá certo. Fala a frase que você falou pra mim que eu achei linda. Ai, o divórcio não é o fim. Ele é o recomeço, né? É o recomeço da sua vida, né? Ele encerra o relacionamento, mas ele não encerra a sua vida. Isso é sensacional. Prestar atenção, gente. O divórcio encerra um relacionamento, mas não a sua. Porque a sensação que eu vejo muitas mulheres relatarem é que acabou tudo. Não tenho Exato. mais forças para continuar. Às vezes elas estão machucadas, se sentindo pequenas. Exato. Algumas, como você comentou anteriormente, antes da gente iniciar a entrevista, elas estão totalmente desprovidas financeiramente, porque Sim. não foram acompanhadas por um profissional. E é nesse sentido que você auxilia essas mulheres. Sim, é nesse sentido que a gente tem esse atendimento, né? Auxiliar elas. Não apenas no fato, né, do jurídico, né? Que a gente tem todo o processo jurídico para estar explicando quais são os direitos delas, mas também tem essa parte, né, da autoestima, do cuidado dela, né? Explicar para ela como que ela vai se estruturar, né? Porque tem como, né? Como a gente falou, não é o fim da vida dela. Tem como ela se erguer. Se ela começar a se enxergar, buscar a essência dela, né?
Porque toda mulher ela tem essência. Se ela buscar, ela vai conseguir lembrar quem que ela é antes do relacionamento. Porque antes daquele relacionamento, ela era uma estudante, né? Ela trabalhava em outras coisas, né? Antes de ser mãe, quem ela era? Então ela vai conseguir recuperar isso. Porque mesmo para você ser a mãe, você tem que saber a sua essência para você poder passar isso também para o seu filho. E dentro dos relacionamentos, a gente se machuca. Às vezes a gente deixa de viver quem a gente é para se dedicar a outra pessoa. E nesse fim, a gente esquece tudo. A gente fala, eu morri. Que Mas triste. é triste. Mas a gente tem que fazer dessa morte a nossa felicidade. Isso mesmo, se reinventar. Sempre. Eu falo que as mulheres têm a capacidade da fênix, né? Renasce das cinzas, mas isso tem que ser uma permissão interna mesmo. Exato. Exatamente, é uma permissão. Quando acaba qualquer tipo de relacionamento, seja uma amizade, né, um relacionamento entre irmãos, né, amoroso, se reinventar e permitir acabar, permitir passar pelo luto, né, deixar acontecer para você viver a nova história, né, que é o seu reinventar. E você pode viver momentos grandiosos, né? Sem dúvida. Como eu falo, eu digo que são dois, né? E venho me reinventando, né? Estou num processo assim, é, são, é um momento muito longo sozinha, mas não é solitária. Eu entendo. É me conhecendo, me fortalecendo e me amando cada dia mais. Sem dúvida. E isso que você falou, né? Não é solitária, não sozinha. Isso é tão importante, às vezes até dentro do relacionamento. E eu Sim. posso falar isso assim com todas as letras. Eu sou casada há muitos anos e o relacionamento nunca foi um peso para mim, porque eu sempre tive a minha parte da solitude preservada. E o meu marido também. Então nós somos independentes em muitas coisas e fazemos coisas juntas em outras. Se você não perde a sua individualidade num relacionamento, ele pode ser perene. Eu vejo que os relacionamentos no geral, que muitas vezes fracassam, é quando uma parte perde a sua individualidade, perde seu brilho, seu vício, vontade de viver, é isso? Exatamente. As pessoas deixam ver para viver a vida do Do outro. outro. E aí elas se perdem, né? Aí vem a famosa frase. Mas quando eu te conheci, você era daquela forma. Ah, Por quê? Porque as pessoas perdem a essência. isso. Porque elas deixam de ser elas. O relacionamento passa a viver. E é uma coisa instintiva, inclusive, porque se o homem ele já foi criado para caça e a mulher que tinha as funções lá de manter a família tal, conforme vem vindo a evolução, e a evolução não são tantos anos assim que nos separam das cavernas, não é tanto tempo assim. O homem, se você começa a viver a vida dele, vai tirando seu brilho, sua essência, para que ele vai se preocupar, né? Com quem ele vai se preocupar? Você já está tudo dominado, ele não tem mais aquele instinto de querer. Exato. A gente tem que entender que dentro de cada pessoa tem a sua função. Sim, Né? A mulher tem a função dela, né? E o marido a função. E o que acontece é que muitas vezes a gente quer ocupar a função do outro. Né? E a gente não espera o outro deixar agir e a gente já quer lá, né, agir por ele. E aí começa o conflito dentro do relacionamento. Quando elas chegam pra gente no escritório, muitas das brigas acontecem assim. E tem lá em Piedade, eles dão um pouco de risada da minha pessoa, porque muitos casais que vão fazer o divórcio não chegam ao fim do divórcio porque eles reatam. Porque eu vou conversando, e eles reatam o relacionamento. é mesmo. Por conta dessa conversa. Eu coloco eles para conversar e muito falta de diálogo. Diálogo. Então eles não conseguem mais conversar. Então quando eles chegam lá, principalmente no divórcio consensual, então eu coloco eles para conversar, falo, gente, tem certeza? Mas o que está acontecendo? E vou dialogando com
vou dialogando, dialogando. E às vezes são coisas exatamente dessa forma, porque a mulher não deixa o homem ser o homem quer interferir no trabalho da mulher e fica nesse conflito. E aí Interessante. quando você vai conversando, conversando, aí eles falam, nossa, olha, aqui tá parecendo mais um consultório de terapia do que de advocacia. Que bom que você tem esse olhar humano, porque se é um profissional que visa só o dinheiro, quer mais é fazer o divórcio, ganhar seu dinheiro e tá tudo certo. Mas eu fico muito feliz de ver que existem profissionais como você que colocam o lado humano acima do dinheiro. E o dinheiro vem porque você é indicada para muitas outras coisas, né? Aí a gente precisa ser, né? É. Porque o mundo precisa ganhar mais humano. E assim, a gente tem que prezar pela família, Uhum. né? Eu sou muito pela família. Então, é muito melhor você sentar, conversar, preservar aquele casamento, preservar aquela família, né? Do que simplesmente, vamos separar, né? É muito mais gratificante para mim Que conservar a legal. família do que o próprio divórcio. Que bacana. E você me disse, que foi parar na Alemanha não, na Inglaterra. Na Você morou Inglaterra. na Eu Inglaterra? morei na Inglaterra por 2 anos. Logo após que eu terminei a faculdade de Direito, Hã. eu conheci uma pessoa que morava na Inglaterra. E ela me apresentou uma oportunidade de passar um período lá. Falei, não vou perder a oportunidade, Por que porque não? eu acho que a vida é assim, ela passa a oportunidade. Você preparado ou não, você tem que agarrar. Sim, Eu falei, eu vou agarrar. Agarrei essa oportunidade e catei uma malinha e fui que para delícia. Inglaterra. A princípio seria 15 dias, 15 dias virou 2 anos. 2 anos. 2 anos Em de qual Inglaterra. cidade você morou? Ah, Londres. 2 anos de Londres, meu Londres. Deus. Ia É. caminhar no Central Park. Meu Deus. Eu fui. Eu conheci muitas cidades em torno da Londres. Passei por Portugal, fui para Escócia, Gales. Ai, maravilhoso. Foi 2 anos Andou incríveis. naquele trem no Canal da Mancha? Não, não, Não? não, não. Ai, esse Lá trem é não. incrível. Eu só vim embora por conta da pandemia. Aí Ah, eu fiquei pensando, minha mãe, meu filho, que eu já tive, né? Então vamos voltar. Mas assim, eu sempre tinha um propósito. Eu vou terminar a faculdade, passo na OAB e vou. Bem, passei na OAB, primeira, fui para Inglaterra, fiquei os 2 anos, falei, agora eu já tenho OAB, tudo bem, volto e começo a advogar. Foi o que aconteceu, né? Voltei, comecei a abrir o escritório, estamos lá em Piedade, advogando, tudo tranquilo. tem mais pessoas que trabalham com você lá? Eu tenho uma sócia, Certo. parceira, que também, graças a Deus, pensa na mesma Que linha bom. que eu, né? Ela segue no pensamento de família, Uhum. né? Vamos sentar, conversar, Que do que legal. já entrar no conflito. E essa experiência internacional, ela abre os horizontes. É interessante porque às vezes a pessoa fala: "Tá, foi lá na Inglaterra, tá, mas não foi advogar". Não é sobre isso, porque eu lembro que eu tinha um professor que ele dizia assim: "Se você quiser ser um bom profissional na área de direito, você vá a cinemas, a teatro, esteja onde tem pessoas e se der, pegue um livro de direito". Ele falava desse jeito. Você falava assim: "Meu Deus, como assim?". Mas porque se você não entender sobre gente, não tem como você ser um bom profissional do direito. Eu falo assim, todo mundo devia ter a condição de ter um intercâmbio, né? Por mais curto que seja, porque é Sim. onde você realmente cresce, É. realmente aonde você descobre o seu eu interior, porque ele é muito intenso. É aonde você está longe do seu pai, da sua mãe, de todo mundo, né? É onde você se descobre. É você e o seu travesseiro onde quando você tem que chorar. Aham. Não tem que ligar para pai, para mãe, você não tem como, né? E lá era muito incrível, né? Então, eu não falo muito bem o inglês, né? Eu tinha o meu inglês para sobreviver lá Mas apenas. dá, super dá. Sim, era só para sobreviver. Então, eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Aham. Então eu falei, eu vou para Inglaterra, todo mundo. Como? Falei, eu vou pegar o avião e vou.
né? Então foi uma experiência surreal na minha vida. Foi aonde realmente eu descobri quem era a Vanessa e o que a Vanessa queria fazer com a vida dela. Então, é um amadurecimento incrível. Eu ratifico o que você está dizendo, porque o ano de 2024 eu fiquei 2 meses e pouco no Canadá, sozinha, sem marido, sem filhos, estudando. E também me aventurei no inglês, porque eu nunca tinha ido a uma escola formal de inglês. O meu inglês era de experiência de viagem. Uhum. E eu fui para uma escola de inglês onde só podia falar inglês. E eu lembro que o primeiro dia que eu sentei, eu falava assim: aonde eu vim me meter? Passou uma semana, eu já entendia o que a professora falava, porque ela só falava em inglês. E eu me lembro do dia que eu peguei o certificado de conclusão lá do curso nas mãos. O sentimento era como se eu tivesse feito uma faculdade de 5 anos. E eu tinha ficado 2 meses e pouco lá. Então, e muitas pessoas falam, mas você vai deixar seu marido, você vai deixar seus filhos, seu neto, sua mãe, seu pai. Gente, eu falava assim, eu tô ali do lado, nada que 8 horas de voo não resolva. Muitas pessoas me questionavam em relação ao meu filho. Tinha 8, era filho, né? 9 anos. Falava, gente, meu filho vai entender, porque eu sempre tive uma relação muito aberta com ele, eu sempre conversei muito. Tanto que hoje ele fala com tanto orgulho. A minha mãe, ela foi pra terra. Tá vendo? A minha mãe. Então é uma questão de sempre você conversar com Exato. o seu filho. É. Lógico que ele sofreu, passou, né? Sim, a gente não A tira saudade existe. Exatamente, a saudade existe. Tanto a dele quanto a minha. A Sim. minha também, eu chorava quase todo dia. E ele é loirinho, e lá só tem criança loirinha. Então eu entrava no metrô, no ônibus, só tinha criança loirinha. Eu falava, ai meu Deus, meu filho. Mas eu sabia que aquilo de lá ia acrescentar muito na vida. E acrescentou. E acrescentou e acrescenta na vida dele. Porque ele sabe que quando você quer, você tem que ir atrás. Não adianta você falar, ai, eu quero, e agora? Ai, eu vou ficar aqui esperando. Não. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa para acontecer. E inconscientemente você colocaria nas costas dele o peso de você não ter ido. Exatamente. Ah, eu não fui porque eu tinha filho. Ah, eu não fui porque eu tinha marido. Ah, eu não fui porque. Gente, é você e você. É. Eu lembro sempre uma frase de uma professora de direito, a professora Elisa. Um dia ela estava dando uma palestra na FAD. Eu falei, nossa, eu queria tanto ir assistir sua palestra. Ela falou, por que não vai? Eu falei, ai, porque. Ela falou, viu? Ele tem pai? Ele tem tia? Ele tem vô? Ela tem vó? Eu falei, tem. Joga pra cima e vai. Enquanto você não agir, nada vai acontecer. Ah lá. Então você tem que deixar um tio, uma tia, um vô, uma avó, alguém vai cuidar, alguém vai estar perto para te apoiar. Mas se você não pedir, se você não for, ninguém vai saber. Então vai. Mas é essa profissional que você se tornou hoje, com toda a sua bagagem, que propicia o que ele tem hoje, o que você pode oferecer para ele hoje. Então, isso é muito importante. Parabéns por ter se permitido. São, né? E eu sempre falo, passo isso para ele, é se permitir. Né? A gente tem que se permitir. E passo para as pessoas que chegam no meu escritório, né? É que elas precisam se permitir, né? Permitir o relacionamento acabar, né? Para se iniciar um novo ciclo da vida delas, né? E se você não permite, porque às vezes elas ficam remoendo. É. E para essas mulheres que estão lá remoendo, elas não estão felizes, não estão satisfeitas, elas muitas vezes estão presas no aspecto financeiro, porque não tem muitas vezes recursos, deixou de trabalhar há muito tempo, está fora do mercado de trabalho. Elas podem fazer uma consulta de repente com você? Podem sim. Existem, além do nosso escritório, existem outros escritórios que eles auxiliam, né, essas mulheres, né, na consulta, na parte jurídica, né, mas é essencial que elas cuidem principalmente da parte da autoestima delas, né, nessa parte para elas poderem terem força para passar no processo de divórcio.
que às vezes ele é muito longo, né? Então elas precisam estar forte para passar nesse processo. E outra coisa, existem meios gratuitos também para as pessoas que não têm condições. Sim, sim, a gente sempre tem que lembrar que tem a defensoria, né? Ah, Que elas podem estar também procurando orientação na defensoria pública. Elas podem estar procurando as CAPs, né, para poder estar procurando o que que é orientação, CAPS? que são os centros, né, de atendimento para elas procurarem psicólogo, né, as terapeutas Ah, que possam estar orientando elas, né, na parte psicológica para elas estarem se fortalecendo, né? ótimo. Isso, porque elas têm que estar forte, se reconhecendo, né? E procurar, que às vezes várias prefeituras, que nem Piedade, tem alguns cursos gratuitos de manicure, né, de costura, que são cursos que elas podem estar fazendo e se procurando uma profissão, né, para sair desse relacionamento. Sim, Então sempre tem uma forma delas acharem uma profissão, algum trabalho, alguma coisa para se fortalecer e sair desse relacionamento, né? sem Não dúvida. ficar tão dependente desse marido, desse, né, companheiro que às vezes sufoca elas dentro dessa relação para elas não terem essa liberdade de sair. Porque tem o assédio moral, tem o assédio financeiro, que a Tem um pessoa fica ali sim, controlando por meio de finanças. sim, E isso é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente da, da, do pessoal mais antigo, sim, tem o assédio, ou tem o patrimonial que está até previsto na Maria da Penha, né? Na lei tá, da né? Maria, isso está previsto na Maria da Penha. Então a gente tem que ficar atento, porque às vezes o marido ele esconde um documento de uma casa, né? Então ele é muito sutil. Então esse assédio patrimonial, às vezes a mulher ela nem percebe que está Imagina. acontecendo, né? Ele é muito sutil. Então tem que procurar realmente o auxílio de um profissional da área jurídica para ela ser orientada, porque ele esconde um documento, ele esconde uma conta bancária, ele às vezes proíbe dela gastar o próprio dinheiro, o próprio salário, né? Ele fala: ah, não, dá tudo na minha mão que eu vou organizar as finanças, e proíbe ela de fazer um cabelo, fazer uma unha, né? Então são coisas sutis que a mulher nem percebe que está acontecendo, mas é um tipo de. Então, mulheres, fiquem atentas. Se conhecem alguém que passa por essa situação, busquem ajuda. Como foi dito aqui, existem vários meios gratuitos. Você pode procurar um profissional da sua confiança também. E eu só tenho que agradecer esse privilégio de você ter trazido tanto conteúdo, tanta informação. Tenho certeza que as pessoas que nos assistem aqui ficaram mais atentas, porque às vezes não está acontecendo na própria família, mas numa pessoa próxima, e é muito bom saber que existe formas de minimizar o sofrimento das pessoas, principalmente das mulheres, né? Sim, existe sim. A gente não pode passar por essas situações sozinha, né? Nós precisamos buscar ajuda e nós temos ajuda, então a gente tem que buscar quem está do nosso lado, né? Tem como. Não passe Obrigada. sozinho. Obrigada por ter vinda, Obrigada. parabéns por ser Obrigada. essa profissional incrível. Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito útil, super interessante. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!